Abra sua Bíblia comigo, Romanos, capítulo de número 8. Pode tirar o slide, tá? Romanos, capítulo de número 8. Verso de número 28, versículo muito conhecido, bastante recitado por nós. Romanos, capítulo 8, verso de número 28. Quantos acharam, diga, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. Vamos lá. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Texto muito conhecido nosso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo nos diz que as circunstâncias da nossa vida, Deus, Ele orquestra as circunstâncias da nossa vida para o nosso bem. Para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que se aproximam dEle. Mas a pergunta, porque nós temos que fazer perguntas ao texto, é: o que é estar bem? O que é o bem? O que é que Deus faz usando as circunstâncias na nossa vida? O que é estar bem? Alguns vão dizer que estar bem é uma prosperidade financeira, por exemplo. Deus, Ele usa todas as situações para nos prosperar financeiramente. Talvez outros vão dizer que estar bem é ter saúde. E Deus, Ele, como um maestro, Ele organiza todas as situações da nossa vida para a gente ter saúde. Ou talvez um sucesso, até mesmo um sucesso ministerial. E Deus, Ele vai então organizar tudo na nossa vida, o sofrimento, as alegrias, as escolhas, para que então no final a gente tenha sucesso. O que é estar bem? E o próprio texto, ele nos responde, o próprio Paulo nos responde nessa carta. E o versículo seguinte diz assim, olha, versículo de número 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O que eu entendo nesse texto, gente, é que nos olhos de Deus, na visão de Deus, estar bem é se parecer com Jesus. Então talvez nós deveríamos olhar para esse texto e lê-lo mais ou menos assim. Deus opera em todas as coisas, tudo coopera para que aqueles que amam a Deus se pareçam com Jesus. Deus usa todas as circunstâncias da sua vida, quer sofrimento, quer alegrias, quer escolhas, quer acidentes, para que você, a cada dia que passe, se pareça mais com Jesus. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Esse é o sonho de Deus para a nossa vida. É Ele olhar lá de cima e ver um monte de filhos que se parecem com o primogênito dele, Jesus. A minha pergunta é: esse é o seu propósito? Este é o seu desejo? Se parecer com Jesus? Esse é o anseio da sua vida, da sua alma. Esse é o conteúdo da sua oração. Pai, faça o que for necessário, mas que eu seja mais parecido com teu Filho, Senhor. Senhor, que todas as coisas cooperem para que eu pareça com Jesus. Olhando para esse texto, qual seria a forma correta de orar? A forma correta de orar seria assim: Pai, se me enriquecer, Senhor, se eu prosperar financeiramente, vai trazer glória ao teu nome, vai trazer o teu reino para a terra, e eu vou me parecer com Jesus, então prospera a minha vida, Senhor. Agora, Deus, se for na pobreza,
que eu vou estabelecer o teu reino, que eu vou trazer glória ao teu nome, e vou me parecer com teu filho, me deixe pobre, Senhor. Deus, se através da cura o seu nome vai ser glorificado e eu vou me parecer mais com Jesus, então me cure dessa doença. Agora, Pai, se esse espinho da minha carne vai trazer mais glória ao teu nome e vai me fazer mais parecido com teu filho, então que eu fique doente, porque o foco aqui não sou eu, Deus, o foco aqui é o teu filho. Todas as coisas cooperam para que aqueles que amam a Deus, a cada dia, se pareçam mais com Jesus. Esse é o desejo do seu coração? Se parecer com aquele que é o mais belo que já pisou na face da terra. Se parecer com o homem de maior sucesso que já pisou na face da terra. Esse é o seu desejo? Porque o que eu entendo vendo esse texto é que Deus usa as circunstâncias da nossa vida como uma oficina, onde a gente entra e vai sendo transformado à imagem do Filho dele. Deus usa as circunstâncias para nos dar umas marretadas. Deus usa as circunstâncias para apertar uns parafusos soltos na nossa cabeça. Deus usa as circunstâncias para ir nos moldando nessa oficina do amor. E a cada dia que a gente sai dessa oficina, Ele quer que a gente esteja mais parecido com Jesus. E talvez a maior oficina de todas se chama família. Talvez a maior oficina principal que Deus usa para nos moldar neste propósito dele é a família, é o casamento. É como o Dr. Cote diz, né, que quando nós, como vasos, né, quando a gente casa, Deus quebra o vaso. E aí, quando vem os filhos, Ele pisa em cima dos cacos, né? Família é essa oficina. Mas antes de falar dessa oficina chamada família, eu queria só dizer para você por que a gente precisa se parecer com Jesus. Por que a gente tem que colocar esse propósito na nossa vida? O sonho de Deus, gente, é ter uma família com muitos filhos, parecidos com seu primogênito. Olha, a gente tem viajado por essa nação e é impressionante como a família de Deus tem crescido. É impressionante. Isso daqui é resposta disso. A família de Deus no Brasil está crescendo de forma assustadora. Aonde eu vou, gente, está lotado. E não é por causa de mim. Porque ninguém conhece o barbudo aqui. Os caras colocam lá no cartaz, mas ninguém sabe quem é. Mas está lotado. Por quê? Porque a família de Deus está crescendo. Se eu vou em Belém, está lotado. Tem gente de Belém aí? Se eu vou lá no Macapá, está lotado. Tem alguém do Macapá aí, no Amapá? Aonde você vai, está lotado. No Rio Grande do Sul, você vai no Paraná, se for aqui em São Paulo, no Rio, todos os lugares estão lotados. Por quê? Porque a família de Deus está crescendo. Uns anos atrás eu dava aula de inglês. E aí eu lembro que no sábado eu dava 2 aulas seguidas, né, para a mesma turma. E tinha um intervalo no meio aí. No intervalo um aluno veio falar comigo, né? Um senhor. E aí ele falou assim: ô Douglas, você é evangélico? Eu falei: sou evangélico, sou da igreja Família Debaixo da Graça. Ele falou: pô, que legal. Eu estava lendo um artigo numa revista que dizia que os evangélicos, o povo evangélico é o povo que mais cresce financeiramente no Brasil. Eu falei: poxa, que legal, né? Mas e aí? Aí ele falou assim: aí eu virei evangélico. Então, peraí, o cara estava lendo um artigo na Veja, terminou, já levantou a mão, foi no banheiro: mulher, vem, me batiza aqui, pelo amor de Deus. Já estava evangélico, já. Uns anos atrás, eu lembro que eu fui numa igreja, tinha 2 cultos. Aí eu preguei no primeiro, e aí teve um intervalo, né, o pessoal saía, entrava o outro pessoal, e aí um jovem veio e falou: ô pastor, posso pedir um conselho para o senhor? Falei: claro, fala aí, né? Ele falou: eu estou saindo com uma moça. Eu falei: ufa, problema a menos, né? Já é, vai ter que chamar a Andréia, eu não ia conseguir. E aí ele falou assim, ele estava na idade de namorar já, tal. Eu falei: mas beleza, e aí?
Ele falou assim, então, pastor, mas é que ela é casada. Pior, né? Pior ainda. Aí eu falei, mas cara, que conselho que eu posso te dar? Ele falou, eu sei, pastor, eu sei, a gente está orando, buscando a Deus. E Deus tem falado, olha, você precisa resolver sua situação, ela precisa divorciar, para vocês, né, ajeitarem. Evangélico. O que eu tenho para dizer nessa mensagem é o seguinte, a família de Deus está crescendo, mas a minha pergunta é, nossos templos estão cheios de pessoas que se parecem com o primogênito? Nossas igrejas estão lotadas de pessoas que refletem Jesus aonde chegam. Porque, cara, as estatísticas mostram que o evangelho cresce no Brasil, mas as estatísticas mostram que o divórcio cresce no Brasil. Não tem sentido nenhum. As estatísticas mostram que o evangelho disparou no Brasil, mas também mostra que a desigualdade também disparou no Brasil, a corrupção também cresceu no Brasil, os homicídios também cresceram no Brasil. Isso me mostra que tem muita gente dentro da igreja que não se parece nem um pouco com Jesus. Nem um pouco. É urgente, gente. É urgente essa revolução. De nós sermos igreja de verdade, de nós sermos templo do Espírito Santo, porque se o Espírito que estava em Jesus está em mim, nada mais óbvio do que eu andar como Jesus andava. Nós precisamos ter esse propósito na nossa vida urgente, porque deixa eu te dizer uma coisa, o problema da nossa nação não é governo, o problema da nossa nação é caráter. A corrupção está desde lá de cima até os nossos filhos. Não é uma troca de governo que vai resolver. O que vai resolver é se os filhos de Deus se manifestarem na nossa nação. Se nós refletirmos a glória do unigênito, do primogênito. Sabe, não seria óbvio eu chegar numa empresa para um gerente e perguntar quem são seus melhores funcionários? Não seria óbvio ele me falar, os meus melhores funcionários são os cristãos. Porque eles chegam no horário, porque eles respeitam a autoridade, porque eles fazem tudo como se estivessem fazendo para o próprio Deus. Não seria óbvio chegar numa escola e perguntar, professores, quem são seus melhores alunos? E eles nos responderem, os meus melhores alunos são os cristãos, porque eles fazem todos os trabalhos, eles respeitam todos os amigos, eles respeitam a autoridade, eles estudam, a impressão que dá é que eles estão estudando para o próprio Deus. Cara, a gente precisa armar uma revolução na nossa nação. Só que a principal oficina, a principal fábrica de cópias de Jesus se chama família. E a primeira oficina que a família é a oficina da humildade. Se nós vamos nos tornar igual a Jesus dentro de casa, nós temos que entender que a família serve para nos tornar mais humildes. E o que é a humildade? Humildade não é pensar menos de si. Por exemplo, algumas pessoas pensam que humildade é isso. Você chega para mim no final e fala, poxa, pastor, parabéns, que mensagem abençoada. É o que é humildade? Alguns pensam, não, imagina, essa mensagem foi horrível perto das outras. Eu sou menor aqui, e que isso? Não, nem fale isso. Isso não é humildade. Porque nós vamos ver que o homem mais humilde que pisou na terra, ele dizia, eu sou filho de Deus. Ele era soberbo? Não. Porque humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. Humildade é parar de pensar em você. Não é pensar menos de você. Você é uma raridade. Humildade é pensar menos em você. O problema é que nós estamos no centro, gente. O problema é que você chega para um casal para aconselhar, ele vai falar assim, a mulher, pastor, eu não estou feliz nesse casamento.
E aí o marido vai falar: pastor, eu não estou satisfeito com essa esposa. Só que a pergunta não é se você está feliz, mulher, ou se você está feliz, marido. A pergunta é: Jesus está feliz com o seu casamento? Porque quem é o foco aqui? Porque quem é que está no centro aqui? Somos nós. O problema é que nós entramos no casamento e o centro do nosso casamento somos nós. Nós entramos no casamento para sermos felizes e nós temos uma lista de necessidades que aquela pessoa precisa satisfazer para então a gente estar feliz. Nós somos o centro. Eu vim dizer para você que família é a oficina da humildade. Deus quer tirar você no centro e colocar quem realmente merece estar no centro: Jesus. Ele é o centro da nossa família. Tudo coopera para que nós venhamos a ser um espelho que reflete a imagem dele. Humildade. Seria mais ou menos assim. Imagina que a história da humanidade fosse um filme. Imagina isso. Se a história da humanidade inteira fosse um filme de 2 horas. Começando lá em Adão, na criação, e aí passando por Caim, Abel, e aquele assassinato, né, o momento de ação ali do filme, né? E aí depois vem o caos e a Torre de Babel, e aí vem Noé, destrói tudo, começa de novo e tal. E Noé é que dá reviravolta no filme, né? Você pensa que está acabando e começa de novo, e aí tal, e Noé, e vem os filhos de Noé, e vai os profetas, e vem Jesus, e aí chega a nossa vez, e aí passa, e não sei mais quanto tempo vai durar, e aí Jesus volta e o filme acaba. Eu te pergunto, se a história da humanidade fosse um filme de 2 horas, quanto tempo seria a sua cena nesse filme? De quanto tempo? 0,1 segundo? Quanto tempo duraria do seu nascimento à sua morte? 0,001 segundo? Quanto tempo? E aí você pega e descobre que o filme vai estrear sábado no cinema. E você vai e compra todos os ingressos de uma sessão, e dá para os seus familiares, e dá para os seus amigos, distribui para todo mundo, e fala: gente, vamos lá sábado, porque vai estrear o filme da minha vida. E você lota o cinema dos seus conhecidos e todos se sentam lá para assistir o filme da sua vida. E o filme começa, e o filme vai toda a duração, e o filme termina, e as pessoas saem sem entender. E elas chegam para você e falam: você está maluco? Eu nem vi você lá no filme. Você fala: você não viu? Eu estava sentado no fundo da cafeteria, conversando, fingindo que eu estava conversando. Sabe aqueles coadjuvantes? Você não viu? Eu passei na frente da câmera assim, ó, de repente. Foi minha cena, você não viu? Gente, esse filme não é sobre a gente. Nós não somos o personagem principal desse filme. Esse filme, do começo ao fim, é sobre Jesus. Esse filme, de Adão até a segunda volta, é sobre Jesus. E eu te convido a perder a sua cena. E eu te convido a entregar a sua cena. E parar de divulgar o teu nome. E parar de fazer as coisas para você aparecer. E parar de investir em você. E gastar essa sua minúscula cena na história da humanidade para divulgar o nome de Jesus. Sabe de uma coisa? Daqui a 80 anos, daqui a 100 anos, ninguém vai saber quem Douglas foi. Ninguém. Ninguém vai saber dessa mensagem, ninguém vai saber que eu preguei aqui, ninguém vai saber a roupa que eu estava usando, ninguém vai saber o carro que eu dirigi ou a casa que eu morei. Mas daqui a 100 anos vai ter uma geração servindo a Jesus, por causa da forma que eu e a minha família usamos essa minúscula cena que Deus nos deu nesse filme. Eu te convido a perder a sua cena. Família é a escola da humildade.
É onde Deus ensina você a sair de cena. É onde Deus ensina que a sua esposa é mais importante que você. É onde Deus ensina que os seus filhos têm maior prioridade do que as suas prioridades. É onde Deus ensina você a parar de pensar em você e começar a pensar nos outros. Eu vi o pastor Paul Washer falando algo muito interessante. Ele falou assim: você quer ser um marido de Deus, um marido segundo os padrões bíblicos, então você vai fazer o seguinte: você vai acordar 1 hora mais cedo e você vai fazer o seu devocional. Você vai gastar o seu tempo com Deus. Depois você vai para o serviço. E aí você vai trabalhar, suar, trabalhar. E aí depois vai dar 5 horas, você vai para casa e aí vai começar o seu trabalho. Sai de cena, meu. Para de investir em você. Para de focar em você. Nós não somos o personagem principal. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 16, verso 24, um verso muito conhecido: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Como é que a gente nega a si mesmo? Se você tentar negar a si mesmo, por si mesmo, você vai terminar o dia pensando mais ainda em si mesmo. Se você passar o dia tentando se negar, tentando falar: não, Senhor, eu não posso fazer isso, não, eu não vou fazer isso, não, eu estou com vontade, mas eu não vou fazer aquilo, não posso, estou me negando, hoje eu estou me negando. Você vai terminar o dia inteiro focado em você. Como é que você nega a si mesmo? A gente nega a si mesmo não focando em nós e tentando negar a nós mesmos. Nós conseguimos negar a si mesmo se a gente focar nos outros. Negar a si mesmo significa estar tão focado em Deus e em servir o próximo que chegou o final do dia, você se esqueceu de você. É passar um dia inteiro tentando tanto adorar a Deus, honrá-lo, refleti-lo e servir o próximo, que terminou o dia, você olha para trás e fala: nossa, esqueci de pecar. Esqueci de errar. Esqueci de ser egoísta. Eu lembro que, uns anos atrás, a gente foi para os Estados Unidos, primeira vez que a gente foi dos Estados Unidos, de férias. E aí, toda vez que você fala que você vai para os Estados Unidos, se prepara, vai vir uma lista. Você não traz um perfume para mim? Você não traz um videogame, um iPhone? E o pessoal começa a pedir, né? E aí eu lembro que minha mãe divulgou que ela ia para os Estados Unidos. E aí começou a lista dela, né? E aí ela foi com uma listinha. Fulano está pedindo isso, fulano quer uma camiseta, o outro quer um shorts, não sei quem quer um tênis da Nike, tá? Ela foi com a listinha. E a gente ia no parque, e aí, chegar no final do dia, ela falava: não, temos que passar ali no outlet, porque eu preciso pegar isso. Pô, tem que passar ali naquela loja lá de conveniência lá, tal, porque tem que pegar isso. Aquela loja de departamento, porque a fulana tinha pedido um relógio de lá, tal. E ela ficou pegando e comprando todo o negócio da lista ali dela. E aí eu lembro de ter ouvido meu pai falando assim para ela: poxa, Ose, você não comprou nada para você. Chegou no final da viagem, eu ouvi meu pai falando para ela: você não comprou nada para você. O que ela fez nessa viagem? Ela negou a si mesma. Só que entenda que esse negar a si mesmo não é ir viajar e ver um perfume e falar: não posso comprar. Meu Deus, outro iPhone, não. Meu está suficiente. Não posso comprar isso. Não, nem vamos nas lojas. Eu não posso ver, senão eu preciso me negar. Não. Negar a si mesmo é ter uma lista escrito assim: Deus, o próximo, Deus, os outros. E passar o dia focado nessa lista. E quando chegar no final do dia, você se esqueceu de você. Isso é humildade, gente. Esse era o nosso Jesus, que passava o dia procurando formas de servir, de curar, de libertar. E chegava no final do dia, ele podia declarar: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim com uma lista. E o seu nome estava na lista dele. Eu vim com uma lista dos homens que eu preciso salvar, para chegar no final e falar: Deus, eu me esqueci de mim. Perca a sua vida. Família é a oficina da humildade.
Só que família também é a oficina do amor. A oficina do amor incondicional. Família é o lugar onde Deus nos ensina a amar incondicionalmente. Todos aqui tiveram, quando solteiro, uma lista ou um ideal de como é que seria a sua esposa. Todas as mulheres tinham um sonho de como é que seria o seu marido. E Deus, a impressão que dá é que Deus, ele prega uma peça em nós, né? Porque quando nós estamos namorando, a impressão que dá é que ele põe uma venda, e aí depois que casa, falou sim, ele tira dos dois. Tchanã! O quê? Mas eu não reparei que ela fazia isso? Eu não reparei esse cheiro dele? Já repararam esse cabelo dele, todo desgrenhado? Eu não sabia que ele tirava o tênis. Tinha esse cheiro dentro do tênis dele. Essa meia aí estranha. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem uns sites agora que eles prometem encontrar um par perfeito para você. E aí você coloca lá, eu gosto de pizza. Aí eles cruzam com uma outra pessoa que gosta de pizza. Eu gosto de gato. Então isso é muito estranho, mas aí eles cruzam com outro que gosta de gato. E aí ele fala, não, eu gosto de viajar. E aí eles acham uma mulher para você que gosta de viajar, ele acha um rapaz que gosta de viajar, e eles cruzam. E aí eles prometem achar pessoas que se parecem no interesse para colocar juntos. Deixa eu te dizer uma coisa, isso não é a vontade de Deus. Deus quer que você case com alguém que seja incompatível com você. Porque isso aqui é a oficina do amor incondicional. Porque isso aqui é a representação da igreja e Jesus. E a igreja e Jesus são bem incompatíveis. Entenda a frase que eu vou dizer agora. Mas Deus quer que você case errado. Deus quer que você case com alguém bem diferente e que não atende às suas necessidades, para você olhar para essa pessoa e dizer, eu te amo mesmo assim. Porque foi isso que ele fez com a gente. Eu te amo mesmo assim. E eu vou ficar com você até o fim mesmo assim. Por quê? Porque eu amo você incondicionalmente. Não há condições no meu amor para te amar. Não, eu te amo de forma incondicional. Então não importa quão diferente você é de mim. Eu te amo. É isso que ele quer formar em nós. Um amor incondicional, porque é assim que é o filho dele. Essa oficina do amor. Gente, quem aqui hoje acredita que Jesus te ama? Levanta a mão só para eu ter uma noção. Tem uma galerinha aí, amada por Jesus. Se você acredita que Jesus te ama hoje, você tem que acreditar que Jesus vai te amar até o fim. Correto? Se você acredita que o amor que Jesus ele te ama nesse dia, você tem que crer que ele vai te amar até o último dia da sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus está fora do tempo e ele sabe todas as vezes que você vai pecar. Ele sabe todas as vezes que você vai traí-lo. E mesmo assim, hoje, sabendo o seu futuro, ele olha para você e fala, eu te amo. Você é minha noiva querida, mas eu vou te trair. Não interessa. Eu te amo até o fim. Isso se chama amor incondicional. Imagina que você chegasse um dia de manhã, dobrasse o joelho no seu quarto e falasse, Pai, eu entro na tua presença, Senhor, eu queria te pedir, abençoa esse dia. Aí Deus falasse assim para você, não vou abençoar. Você fala, mas Deus, por quê? Porque eu estou bravo com você. Bravo comigo? Estou bravo com você. Aí você fala, mas Deus, eu fiz alguma coisa errada? Eu pequei ontem sem perceber? Ele, não foi nada que você fez, é um negócio que você vai fazer. Eu falo, Deus, quarta-feira você vai me trair. Você fala, mas não, Deus, eu não vou te trair, eu prometo, eu não vou. Não adianta, eu estou fora do tempo, eu estou olhando aqui na linha do tempo, no seu Facebook, você vai me trair. Eu já sei.
Você vai me trair. Por isso eu estou bravo com você e eu estou agora retirando a aliança que eu tenho com você, porque eu já sei o futuro. Teria como conviver com Deus? Deus, Ele derrama sobre nós um amor chamado incondicional. Deus está diante do altar e você é a noiva dele. E aí Ele olha e sabe todo o seu futuro, todas as suas traições, pecado, todas as vezes que você vai dar as costas para Ele, um dia que você vai achar que Ele não existe, e mesmo assim Ele fala, sim, e coloca uma aliança no seu dedo. Cara, deixa eu te dizer uma coisa, quando você falou sim naquele altar, e você disse, eu vou estar com você até que a morte nos separe, você estava dizendo sim para uma pessoa falha. Para uma pessoa que eu te garanto 100% que vai te decepcionar, que vai te trair. Por isso que casamento, família, é a oficina do amor incondicional. É você olhar no olho daquela pessoa e falar, eu te amo, não importa o que aconteça. Se quisermos ser igual a Jesus, é isso que precisamos fazer. Eu te amo, não importa o que você faça. Tem coragem? Você tem coragem? Gênesis capítulo 2, verso 25, a gente já viu aqui. E os dois estavam nus e não se envergonhavam. Por que eles não se envergonhavam? Por que eles não tinham vergonha um do outro? Alguns teólogos vão dizer o seguinte, sabe por que eles não se envergonhavam? Porque o corpo deles era perfeito. Você imagina a perfeição e multiplica por infinito, era o corpo dos dois. Não havia nenhuma corrupção, era totalmente perfeito, por isso que não se envergonhavam. Mas eu não acredito nessa teoria, por quê? Porque quando eles comeram o fruto, eles passaram a se envergonhar. Então quer dizer que quando eles morderam aquele fruto, eles ficaram feios? Mordeu o fruto, o seio dela caiu. Será? Mordeu o fruto e enrugou. Ah! Não, eu creio que eles ainda eram lindos. E se envergonharam. Estavam nus e não se envergonhavam. Por quê? Porque naquela relação havia uma aliança de amor incondicional. Porque havia uma aliança entre os dois e Deus, que não havia perspectiva de ser quebrada. E quando eu confio no amor do outro, eu tenho coragem de me despir. Quando eu sei que o outro não vai me rejeitar, não interessa como eu seja, eu tenho coragem de me despir. Eu só não fico nu na frente daqueles que eu acredito que irão me rejeitar. Eu só não fico nu na frente daqueles que há uma possibilidade de eles me largarem, de eles olharem para mim e dizerem, você não é o suficiente e eu te rejeito. É aí que a gente se cobre. No momento que eles comem aquele fruto, eles quebram uma aliança com Deus. E qual era o raciocínio? Se Eva quebrou com Deus, imagina comigo, eu não posso confiar mais nela. Se ele quebrou com Deus, que é totalmente perfeito, o Criador de tudo, ele vai também me rejeitar. Eu não posso mais confiar nele. Família, gente, é uma chamada para a gente voltar para dentro do Éden. É para a gente poder estar nu na frente um do outro, e um nu emocional, como a gente aprendeu aqui. E o outro poder revelar as falhas dele, e você te falar assim, e mesmo assim, eu te amo, e mesmo assim, eu te amo, não importa o que acontecer com o seu corpo, eu te amo, não importa as falhas que você cometer, eu te amo, porque eu estou aqui para refletir a imagem de Cristo Jesus. A gente precisa desse ambiente em casa, gente, sabe, um ambiente onde a gente pode ser nós mesmos, que a gente pode ser a gente mesmo. Um ambiente que a gente não precisa fingir. Que eu posso ser eu posso falar o que está no meu coração, porque eu sei que a pessoa que está lá, falou que vai estar lá até que a morte nos separe. Que eu posso me abrir. Que eu não preciso pegar folhinhas para me esconder. Não, que eu posso me revelar.
Porque ela me ama incondicionalmente. Porque ela me disse naquele altar que na escassez, que na bonança, que na saúde, que na enfermidade, que em todo o tempo da minha vida ela estaria ao meu lado. A gente precisa desse ambiente. Sabe, você tem que amar loucamente essa mulher. Mulher, você tem que amar loucamente esse homem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você precisa amar mais o seu cônjuge do que você ama os teus filhos. Você precisa amar mais o seu esposo do que você ama os seus filhos, porque ele estava aí antes dos seus filhos, e ele vai estar aí depois que seus filhos forem embora. Você precisa amar a sua esposa mais do que os seus filhos. Eu vi um pastor dizendo, e quando eu ouvi aquela ilustração, me deu um choque. Ele disse assim: se eu estiver num rio, com os meus filhos e minha esposa num barco, e esse barco quebrar e afundar, e eu sou o único que sabe nadar, eu salvaria a minha esposa e deixaria os meus filhos morrerem. Se eu pudesse salvar só um, eu salvaria a minha esposa. Eu escolheria ela. Será que nós podemos dizer isso? Mas deixa eu te explicar o porquê. Porque a maior prova de amor que você pode fazer para um filho é amar a mãe dele mais do que você ama ele. Porque a maior prova de amor que você pode fazer para um filho é amar o pai dele mais do que você ama ele. Sabe por quê? Porque o que os nossos filhos querem é segurança que esses dois estarão juntos até que a morte os separe. Você precisa amar ele. Os nossos filhos não têm condições de dar aquilo que o marido tem que dar. As nossas filhas não têm condições de dar aquilo que a esposa tem que dar. E tem muitos pais encontrando as suas necessidades nos filhos, e eles não têm condições de dar, e a gente está adoecendo os filhos. Ai, você é minha vida, filho. Não, ele não é. E ele nem tem condição de ser. E nós estamos idolatrando eles. E a nossa Bíblia ensina que ídolo é demônio. Não demonize os seus filhos. Fique claro para eles: eu amo muito mais a sua mãe, ou mais a sua mãe, do que vocês. Porque a Bíblia diz para a gente dar a vida pela esposa, e não diz para dar a vida pelos filhos. Assim como Cristo morreu pela igreja, marido, morra por sua mulher. É a maior prova de amor que você pode fazer para um filho. Saiba que os nossos filhos vão procurar uma mulher parecida com a mãe. Saiba que seu filho vai procurar uma esposa parecida com você, mulher. E a filha vai procurar um esposo igual a você, marido, ou um pouco pior. Sério. Porque esse é o padrão dela. É isso que ela está vendo. Se aparecer alguém igual a você, ela fala: ótimo, é isso que eu aprendi, vamos embora. Ela não vai esperar por algo melhor do que você. Ela não vai ter consciência de falar: não, isso não presta, não. Não, ela falou: é isso que eu aprendi. Então talvez todo homem seja assim. Então se eu achei algum assim, vamos embora. A escola do amor. A escola do amor incondicional é olhar no olho dessa pessoa que está do seu lado e dizer: eu vou te amar até o fim. Mas você não sabe o que vai acontecer. Não interessa, não é pelo que vai acontecer. É para refletir Jesus, cara. É para ser igual a Jesus. E Ele vai me amar até o fim, então eu vou te amar até o fim. E a última escola, a última oficina, é a oficina da santidade. Família é o ambiente que Deus usa para nos santificar. Família é um lugar onde a gente pode errar. Família é um lugar onde a gente pode confessar. Onde a gente pode estar nu e mostrar as nossas falhas e as nossas fraquezas. Este é o lugar da família.
É isso que Deus deseja para a família. É essa oficina da santidade, onde eu posso confessar os meus pecados sem ser rejeitado, sem ser acusado, mas que eu tenho alguém lá que vai me ajudar com as minhas feridas. É esse ambiente que há possibilidade de confissão de pecados. Sabe, a gente cria às vezes um ambiente, gente, propício para mentira. Propício para mentira, propício para ser enganado. Sabe, esses dias, estava vendo uma esposa, o marido lá, estava com problema de pornografia, né? Ele com problema, tal. E aí ele pensando, não, preciso confessar para a esposa. Não, vou confessar para ela. E aí ele pensando, essa semana eu vou confessar. Ele tal, pensando, vou confessar essa semana, e criando coragem, né? E aí ele chegou em casa, a esposa chegou assim e falou para ele, meu amor, você não acredita. O esposo da fulana está vendo pornografia. Ah, se é o meu marido, eu cortava o bilau dele. Aí ele falou, acho que é Deus falando comigo aí, hein? Que não é momento. A gente cria um ambiente propício para mentira. O problema é que o foco está sempre na gente. Você está vendo pornografia e eu estou sendo agredida. Sendo que o foco é no próximo. Você fala, você está vendo pornografia? Então eu vou te ajudar. Porque assim você não vai chegar no céu, meu marido. E eu estou aqui para levar você para o céu junto comigo. Nós vamos entrar naquele lugar junto. Então eu vou te ajudar. O que você precisa? Quer que eu te pergunte todos os dias? Vamos colocar uma senha lá no seu computador? O que você precisa? Fazer mais sexo? O que você precisa de mim? Como eu posso te ajudar a vencer esse pecado? A Bíblia diz, Tiago 5,16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando você confessa para Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso para perdoar o seu pecado. Mas se você quer ser curado, você tem que confessar para o outro. Da sua esposa, do seu marido. Quando você entende isso, saiba que, para os homens aqui, por exemplo, e algumas mulheres, o seu maior problema, o seu maior pecado não é ver pornografia. O seu maior pecado é fingir que não vê pornografia. É se passar por um santo. Você descobre que o seu maior pecado não é o seu pecado. O seu maior pecado se chama orgulho. É querer manter uma imagem, meu Deus, não, todos me acham santos, como é que eu vou contar isso? Sou o presbítero, eu sou o diácono, eu sou o líder de célula, eu sou o pastor, e eu não posso errar. Esse é o seu maior pecado. E por isso que ele vai falar, confessa os seus pecados uns aos outros para sarar, porque aí você vai na raiz do problema, se chama orgulho. Confessa o seu pecado. Confessa o seu pecado. Vomita para fora. Deus vai curar você. Confessa o seu pecado. Família é um lugar de santidade. Família é um lugar de se despir e dizer para o outro, este sou eu. Você pode me ajudar? Porque esse sou eu. Só que também família é um lugar do perdão. É lá que a gente aprende a perdoar. Cria esse ambiente do perdão. Sabe, hoje, se você se sentir à vontade hoje para fazer isso, e você quiser perguntar para o seu cônjuge, você tem algo para me contar? Eu te desafio a perguntar assim para ele. Ou dizer assim para ele, você tem algo para me contar? Mas antes que você me conte, deixa eu te dizer uma coisa. Você está perdoado. Você teria coragem de chegar para sua esposa e falar, amor, você tem algo para me contar? Mas antes de você falar, deixa eu te dizer uma coisa. Você está perdoada. Porque é isso que Jesus fez. Quando ele morre naquela cruz, ele estava dizendo para vocês assim, olha, antes de vocês cometerem qualquer pecado, deixa eu dizer algo para vocês, vocês estão perdoados. E o céu é o lugar de vocês.
Cria esse ambiente da santidade, gente. Cria esse ambiente propício para sermos santos. Propícios para confessarmos pecados e para sermos perdoados e para sermos tratados e para andarmos em retidão ao Senhor. Em retidão. Chega de fingirmos uma santidade. E quando eu falo de santidade, gente, eu não estou falando que você precisa fazer isso para ir para o céu. Porque a gente não se santifica para ser salvo. Para ser salvo é crer no sacrifício de Jesus e receber a graça dele, e você está garantido no céu. Enquanto você crer em Jesus, você está garantido no céu. Nós não nos santificamos para ser salvos, nós nos santificamos para ser sal. O processo de santificação é nos limparmos para podermos refletir a imagem de Deus ao mundo. É porque enquanto nós estamos no pecado, as pessoas não estão vendo Deus, e a nossa família existe para refletir a imagem de Deus. E nós existimos para refletir a imagem de Deus. Em Hebreus, capítulo de número 12, verso 14, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. E eu sempre entendi esse versículo assim: eu preciso me santificar para ver a Deus. Eu preciso me santificar, porque se eu não me santificar eu não vou ver a Deus. Mas você lendo o restante da Bíblia, isso não faz sentido. Porque só dá para se santificar se você vê a Deus. Só dá para ser santo se você está olhando para o santo e tentando copiá-lo. Esse versículo não quer dizer isso. Esse versículo quer dizer assim: porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Porque enquanto as famílias não se santificarem, o Brasil não verá a Deus. Porque enquanto nós não andarmos em retidão, as pessoas não vão ver a Deus. Porque você é um espelho que reflete a imagem de Deus. Nós não somos a pintura, gente, nós somos o espelho. E a gente se santifica para que todos ao nosso redor vejam quem Deus é. Eu estava no Amapá, num congresso, e aí o congresso estava rolando, outro pastor estava pregando, e tinha um grupo de Libras, de linguagem de sinais, traduzindo o culto para os surdos e mudos ali, para os surdos, né? Traduzindo o culto para eles. E eu sentado no púlpito, de repente Deus começou a falar comigo em relação àquilo. E Deus falava para mim assim: Douglas, é isso que eu desejo dessa geração. É isso que eu desejo das pessoas. Eu desejo que as pessoas ouçam a minha voz e demonstrem para esse mundo. Eu desejo que as pessoas ouçam a minha voz e mostrem para eles. Porque, Douglas, esse mundo é surdo. Porque, Douglas, esse mundo não está ouvindo as suas palavras. Este mundo está olhando os seus sinais. Eu tenho que andar em santidade para que o mundo veja quem Deus é. A minha família tem que estar em santidade para que o mundo veja o que é Deus. Isso é urgente, gente. Isso é urgente. A nossa nação precisa saber quem é Deus. Só que eles não estão ouvindo a nossa pregação. Eles estão olhando para os nossos sinais. Ele está olhando na forma que você trabalha. Eles estão olhando a forma que você trata a sua esposa. Eles estão olhando para a forma que você trata os seus filhos. Eles estão olhando os seus sinais. Será que os seus sinais estão falando de Deus? Eu estava em Fortaleza. Não, perdão, eu estava em Juazeiro do Norte. Eu conheci um rapaz de Fortaleza, um pastor. E aí ele me contou uma história que marcou minha vida. Ele falou assim: um dia eu cheguei no cabeleireiro para falar com a moça. E aí
eu falei, ela falou assim, espera um pouco, né, que eu já te atendo aí, a gente já conversa, precisa atender essa moça. Aí ela começou a atender a moça. E ele ouvindo a conversa das duas. E essa moça sentada ali, né, sendo atendida, falou assim, você é crente? Perguntou para a cabeleireira. Ela falou, sou. Ela falou, poxa, eu estou pensando em virar crente. Ela falou, poxa, que legal, mas por quê, né? Falou, pelo seguinte, tem um vizinho meu, eu moro num condomínio aqui em Fortaleza, e tem um vizinho meu que eles mudaram há pouco tempo lá, e eles falam inglês o tempo todo em casa. E eu entendo inglês. E aí eu fico ouvindo eles conversarem, e aquele homem, ele fala o tempo todo assim, meu amor, eu te amo tanto, minha esposa. Ai, minha esposa é tão preciosa para mim. Ah, meus filhos, que bom que vocês chegaram, vocês são a preciosidade da nossa casa, eu amo vocês. Você quer, meu filho? Eu posso te ajudar? Ó, minha esposa, você precisa de alguma coisa? Tem como eu te ajudar? Eu te amo, você é preciosa. E ela ouve isso o dia inteiro, todos os dias. E ela disse, eu descobri que esse pastor, que esse homem é pastor. Eu preciso virar crente. E aquele menino, né, aquele jovem pastor levantou, não aguentou e falou assim, minha senhora, deixa eu só te fazer uma pergunta. Por acaso seu vizinho se chama Pastor Abe Uber? Ela falou, é esse mesmo. Esse é o meu vizinho. Será que os nossos vizinhos, se tivessem escutas na nossa casa, se converteriam? O pastor Abe contou pra gente que ele estava procurando uma moça para trabalhar na casa dele, de auxiliar ali no lar. E aí ele estava fazendo um teste com algumas moças, né? E aí a moça passava 15 dias na casa dele, e aí ele via se ela ia se adequar, tal, se atendia. E aí ele falou assim, olha, as primeiras moças foram lá e não deu certo. Mas todas elas aceitaram a Jesus depois de saíram de lá. Aí ele pensou, estou pensando em fazer assim, ir contratando de 15 em 15 dias, ganhar fortaleza para Jesus. Cara, a gente precisa andar em santidade urgente. Tem um mundo para conhecer Jesus. Só que esse mundo é surdo. A gente precisa andar em santidade por amor aos nossos filhos. Eles precisam colher da nossa santidade. Eu encerro com essa história que eu ouvi. Eu lembro que eu estava num propósito de não assistir televisão, não ver internet por um tempo. E aí eu estava no restaurante com meu pai, e ele falou assim, nossa, Douglas, você viu uma notícia triste que saiu aí? E eu não estava vendo nada, eu falei, não, o que aconteceu? Ele falou, um pai chegou em casa, no apartamento dele, furioso, e espancou a esposa. Brigaram tão feio que ele espancou a esposa dele, a ponto dela ficar desacordada. Ele estava tão possesso que ele pegou o filho dele e foi para a sacada do prédio, 12º andar, e sentou na sacada do prédio com o filho no colo. E o menino começou a chorar, e os vizinhos ouviram e começaram a olhar, e o menino falava assim, pai, não pula, pai. Pai, me leva para a mamãe, pai, por favor, não pula, pai. Pai, me leva para dentro, pai, não pula, por favor, pai. E passado alguns minutos, esse homem pulou. E morreu ele e o filho de 6 anos lá embaixo. E eu lembro meu pai contando isso para mim no restaurante. E naquela hora, o Espírito Santo falou comigo algo que eu não esqueço todos os dias da minha vida. Ele falou assim para mim, Douglas, todas as vezes que você cair, a Luísa e o Davi estão no seu colo. Todas as vezes que você falar, vou pular, saiba que esses 2 inocentes estão no seu colo. Por isso não pula, Douglas. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz dos seus filhos, dizendo hoje para você, pai, para você, mãe, não pula. Pai, não pula, pai. Pai, não pula com essa moça, pai.
Pai, não pula nesse computador, Pai. Mãe, não pula com esse rapaz, mãe. Mãe, não pula, mãe. Pai, não pula, Pai, porque eu estou no colo de vocês e eu não tenho nada a ver com isso. Pula não. Pai, entra lá dentro, Pai, e confessa para a mãe. Mãe, entra lá dentro e confessa para o pai. Ele vai te perdoar, mas não pula. Porque todas as vezes que a gente vai ladeira abaixo, eles estão no nosso colo. Só que o contrário é verdadeiro. Todas as vezes que eu me ajoelho para orar, o Davi e a Luísa estão ajoelhados juntos. Todas as vezes que eu faço um jejum na semana, o Davi e a Luísa estão jejuando juntos. E todas as vezes que eu pego a Bíblia e começo a comer, o Davi e a Luísa estão comendo juntos. Assim como eu herdei as bênçãos do meu pai, eles vão herdar as minhas bênçãos. Por isso, se você subir, os seus filhos sobem juntos. Por isso, meu irmão, não pula, não pula, não pula, não pula, não pula. Coloque de pé no seu lugar. Quero orar com vocês. Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, se nós nos colocamos no centro dessa história, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia se nós fazemos tudo por nós, Pai. Se nós só pensamos em nós, Senhor, e na nossa alegria, e na nossa felicidade, e na nossa frustração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós clamamos por misericórdia nessa manhã, Deus. E queremos declarar que a nossa família é do Senhor e que nós existimos como um espelho para refletir a Tua glória, Senhor. Pai, usa o meu casamento, Senhor, para me fazer mais parecido contigo. Ó Deus, usa a minha família, Senhor, para me fazer mais parecido contigo, Senhor. Não deixe a gente desperdiçar a nossa vida, Deus. Não deixe, Senhor, por favor. Os anos estão se passando, o relógio está rodando, Senhor, não nos deixe desperdiçar a nossa vida, Pai. Tem misericórdia de nós. Pai, nós queremos ser relevantes, Deus. Pai, nós não queremos o nosso nome famoso aqui, Senhor, nós queremos o nosso nome famoso aí em cima, Senhor. Pai, nós não estamos construindo aqui, Senhor, nós estamos construindo para a eternidade, Deus. Pai, cria um ambiente nas famílias, Senhor, um ambiente de santidade, Deus. Onde haja confissão de pecados, Pai, e um amor incondicional, Senhor. Pai, que através da nossa santidade o mundo conheça o Senhor, Deus. E abençoa a nossa geração, Pai. Abençoa os meus filhos, abençoa os filhos de cada um que estão aqui, Senhor. E que eles vejam em nós um modelo de homens e mulheres de Deus, Pai. Que eles vejam em nós pessoas que se parecem com o seu primogênito, Pai. Pai, muda a nossa nação. Muda a nossa nação, Pai, através da manifestação dos teus filhos, Senhor. No nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. E amém. É uma honra, gente.